Portugal já escolheu. Um novo ciclo político começa agora. O que vem depois das eleições? Aceda à informação que não cabe numa manchete. Assine hoje, com até 55% de desconto, e habilite-se a ganhar um dos 10 cartões oferta FNAC que temos para oferecer. Tudo em observador.pt. As notícias com Beatriz Félix. Boa noite, vamos às notícias na Rádio Observador e começamos pela atualidade internacional. O Irão diz a António Guterres que vai responder de forma assertiva se for alvo de uma agressão militar. Vai classificar como alvos legítimos todas as bases, instalações e ativos dos Estados Unidos na região, caso se depare com uma agressão militar norte-americana. É o que noticia a Reuters. Esta informação surge depois de o Wall Street Journal ter avançado que o presidente dos Estados Unidos estará a planear um ataque controlado no Irão, numa tentativa de pressionar a capital, Teherão, a aceitar um acordo referente ao programa nuclear iraniano. Trump fez um ultimato para que o acordo seja alcançado no prazo máximo de 15 dias. E, perante estas tensões, a maioria dos israelitas apoia a decisão do ataque dos Estados Unidos ao Irão. É o que revela uma nova sondagem do Canal 12. Os números mostram que 59% dos israelitas inquiridos são a favor da adesão do país a um potencial ataque militar liderado pelos Estados Unidos ao Irão. Esta é uma sondagem feita num contexto de tensões crescentes em torno do programa nuclear de Teherão e também dos preparativos dos Estados Unidos, já com várias ameaças feitas por parte de Donald Trump. E por cá, pelo menos 2 pessoas ficaram feridas e 124 foram detidas depois de se terem envolvido numa rixa antes do jogo de futsal entre Sporting e Benfica. Uma informação que foi confirmada ao Observador pela PSP. Os adeptos envolveram-se em desacatos junto ao estádio de Alvalade e a polícia teve de ser chamada a intervir no local. Em comunicado, o PSP indica que 63 adeptos estão associados ao Benfica e 61 ao Sporting. Foram detidos pela presumível prática do crime de participação em rixa, entre outros ilícitos como utilização, uso indevido e arremesso de artigos de pirotecnia. Há pelo menos 2 feridos. Entretanto, a Federação Portuguesa de Futebol instaurou um inquérito para apurar responsabilidades dos incidentes. A Federação enaltece a rápida ação das forças de segurança que foram destacadas para o local e lança ainda um apelo a comportamentos de fair play e urbanidade que garantam a segurança de todos, em especial de equipas e adeptos. E também esta noite, aqui na Rádio Observador, ouvimos Augusto Inácio, antigo jogador e comentador nas emissões de desporto, que avisa que este tipo de desacatos são sempre planeados. Augusto Inácio apela, por isso, a um maior controle por parte das autoridades. Cabe à segurança, à Polícia de Segurança Pública, digo eu, e depois aos tribunais, de castigar severamente este tipo de gente que só vai para criar desacatos, porque isto é gente violenta, é gente que não quer assistir a um desporto, a uma modalidade que as pessoas vão ali para se entreterem no sentido de verem um espetáculo e depois deparam-se com estas situações. Por isso, isto, como eu já ia dizer ainda há pouco, ou como disse ainda há pouco, isto já não é uma novidade, já não é surpresa nenhuma. Augusto Inácio considera ainda que episódios como este só mancham a história e a dignidade dos 2 emblemas de Lisboa. O jovem português, acusado pelo Ministério Público de espionagem para a Rússia, esteve preso na Ucrânia e deu uma pena a um agente russo em Lisboa. O suspeito encontra-se detido na prisão de Monsanto, roubou um computador de um militar da NATO num hotel da Costa da Caparica. O militar estava em Portugal para participar numa conferência internacional. Não se sabe ainda ao certo que informação relevante estaria nesse computador. O suspeito dirigiu-se então à Embaixada Russa em Lisboa para entregar os documentos, mas sem sucesso. Este é um caso que já estava a ser investigado pela Polícia Judiciária. O jovem prontificou-se a colaborar com as autoridades numa tentativa de mostrar arrependimento, mas acabou por fugir e entregou uma pena a um diplomata russo. Foi já durante a investigação que as autoridades acabaram por descobrir que o suspeito esteve preso na Ucrânia, também por suspeitas de espionagem. O jovem de 23 anos é agora acusado de vários crimes, entre eles furto qualificado, uso de documento de identificação alheio e falsas declarações.
Foi adiada para a próxima segunda-feira a apresentação da lista de nomes para órgãos externos do Parlamento. A lista para vários cargos públicos deveria ser entregue esta sexta-feira, mas está por fechar há mais de 8 meses, sempre sem acordo entre os partidos. Segundo apurou o Observador, pelo menos PS e PSD concordaram nesta decisão de adiar a apresentação e o Chega entra também nestas novas contas. Entre os cargos que continuam por substituir ou renovar mandatos estão, por exemplo, o Conselho de Estado, o Tribunal Constitucional ou os Conselhos Superiores da Magistratura, do Ministério Público, de Defesa Nacional ou de Segurança Interna. E 2 semanas é quanto as pessoas que residem em algumas zonas afetadas pelas tempestades vão ter de esperar para verem repostas as comunicações. Um prazo que foi estabelecido pelo Ministro das Infraestruturas. Numa entrevista à CNN, Miguel Pinto Luz diz que até lá milhares de aparelhos de contingência vão ser distribuídos pela população. Convoquei todos os operadores e a ANACOM e os operadores ontem chegámos a um acordo para fazer uma distribuição naqueles territórios que mais dificilmente terão, porque nós acreditamos que dentro de 2 semanas teremos 100% da rede móvel a funcionar, 100% dentro de 2 semanas, mas até lá serão distribuídos cerca de 5.000 SIMs e eSIMs de roaming, que funcionarão em todas as redes de forma transparente, nas zonas de maior criticidade, onde a rede está a ser mais difícil de repor por questões energéticas ou por outras. Quanto ao troço da A1, na zona de Coimbra, que desabou, Miguel Pinto Luz acredita que vai ser a Brisa a pagar as despesas de reparação. Eu acredito que uma concessionária como a Brisa, com a história que a Brisa tem e com a riqueza que tem de talento, de conhecimento do território, que não irá fazer isso aos portugueses. E, portanto, aguardemos e na altura certa vamos avaliar de quem é a responsabilidade, de quem não é, mas digo-vos, e digo a todos os portugueses que nos estão a ouvir lá em casa, não será por não existir alguém que vá pagar que não deixaremos de ter a A1 no início de março aberta. Sobre uma eventual reforma na rede Cires, Miguel Pinto Luz adianta ainda que vão ser entregues telemóveis a todos os presidentes de junta com ligações por 5G, Wi-Fi e à rede de emergência. O Chega pediu uma audição à ex-ministra da Administração Interna na Comissão Parlamentar de Inquérito sobre os incêndios do verão passado. Numa nota enviada às redações, o partido diz que Maria Lúcia Amaral foi ministra praticamente invisível durante todo o caminho e deixou muitas decisões críticas à margem e sem respostas claras. Por isso, o Chega considera inaceitável qualquer tentativa de silêncio ou fuga às responsabilidades políticas. E Ana Abrunhosa, presidente da Câmara de Coimbra, avisa que o novo ministro da Administração Interna não vai ter tempo para estágios. A próxima semana é o prazo indicado pelo Governo para apontar um novo nome para o cargo. A autarca considera que, dado o contexto atual, se trata de uma posição em que o novo ministro vai ter de pôr rapidamente as mãos na massa. Tem que ser uma pessoa com profundos conhecimentos desta área. Muito honestamente, aqui não podemos fazer estágios, não é? Porque aqui não há sequer tempo para alguém vir aprender e vir fazer um estágio. Portanto, espero que seja alguém com um grande perfil de maturidade e de autoridade, porque nós estamos a falar de alguém que tem a vida das pessoas nas suas decisões. Quanto ao Plano Nacional para a Reconstrução do País, depois das tempestades, Ana Abrunhosa mostra-se preocupada com uma eventual discriminação entre municípios. E que são para também as tempestades sucessivas que sentimos. Depois, é com alguma preocupação que vejo serem classificados os municípios como municípios em estado de calamidade, outros em estado de contingência, e para mim só há um tipo de municípios, aqueles que sofreram danos. Isso tem que ficar claro, é muito importante que não haja discriminação entre os municípios. Ana Abrunhosa discorda ainda do PS quando pede o prolongamento do Estado Municipal. A autarca diz que já não se justifica. E o Plano Nacional de Recuperação e Resiliência vai ser discutido em São Bento entre governos e partidos políticos na próxima quarta-feira, mas as linhas gerais vão ser aprovadas já esta sexta. Luís Montenegro sinalizou esta quinta-feira, no debate quinzenal, que todos iam ser convocados, desde partidos, atual e próximo Presidente da República, até a Academia e Sociedade Civil. Do lado do Governo, participam nesta reunião, além do Primeiro-Ministro, também o Ministro da Presidência, António Leitão Amaro, e o da Economia e Coesão Territorial, Manuel
Manuel Castro Almeida. O primeiro passo é então dado já esta sexta-feira, com a aprovação deste PTRR em Conselho de Ministros. Vão ser aprovadas as linhas gerais do plano para reerguer o país depois das tempestades. E a fechar, morreu o ator norte-americano Eric Dane aos 53 anos, uma informação que foi avançada através de um comunicado partilhado pelo assessor de imprensa do ator. O ator, que fez parte de Anatomia de Grey, uma série mundialmente conhecida, vivia com esclerose lateral amiotrófica. O anúncio foi feito pelo próprio no ano passado. Desde aí tornou-se defensor da conscientização e da pesquisa, também determinado a fazer a diferença para outras pessoas que enfrentam a mesma luta. Eric Dane morreu esta quinta-feira aos 53 anos. Fica por aqui este jornal, edição das 3 da manhã. A informação está de regresso às 3h30 com a síntese de notícias.